Colossenses capítulo 1, vamos continuar a nossa caminhada. Estamos ainda aqui a partir do verso 9, eu estou lendo sempre esse texto para dar a ideia do contexto, porque nós já estamos aqui na parte final do versículo 11, mas vamos ler a partir do verso 9 até o verso 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Maravilhoso Pai, nós podemos encontrar descanso no Teu trono de graça, e por meio do Teu Espírito e da Tua Palavra, Tu falas aos nossos corações. Glorifica Jesus Cristo, edifica os nossos corações, salva os pecadores a quem Tu tens designado pelo Teu poder. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O homem foi formado por Deus fora do jardim do Éden. A mulher já foi formada dentro do jardim do Éden. Ele foi formado fora do jardim do Éden e foi colocado no jardim do Éden. O homem é um caçador por excelência, e ele busca aquilo que ele perdeu. Jardim do Éden, jardim das delícias, jardim do prazer, jardim do gozo, da alegria. Com o advento do pecado, uma sombra cai sobre a humanidade e nós vivemos num mundo de dores, um mundo de sofrimento. O castigo que caiu sobre a humanidade em razão do pecado, separação de Deus e consequências desta separação. A mulher com dores parirá filhos. O homem com o suor do rosto ganhará o pão. Espinhos e abrolhos, toda uma ideia de sofrimento vai tomando conta deste mundo. E como podemos viver com alegria num mundo de sofrimentos? Como podemos ser satisfeitos neste mundo de carências profundas, de falência, de perdas? Como podemos viver a dimensão da alegria? Esta é uma questão que tem trazido muitas sucedâneos, muitas coisas para colocar no lugar. O homem busca no prazer
físico ou no prazer psíquico, uma compensação para o déficit que existe no seu espírito. Há uma deficiência, há uma falência interior. Nós tentamos compensar isso com algumas coisas, mas é tudo muito vago. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, nós temos aí uma afirmação. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Em troca da alegria, suportou a cruz. Alegria, diz aqui o comentário do Mananciais no Deserto, alegria que experimentamos no Espírito não é simples. Tem cicatrizes, gloriosas cicatrizes. É um gozo que vem do coração da dor. Quem já o experimentou também já descobriu um dos mais profundos segredos da vida, o segredo transformador. A dor que passa a ser um hino de louvor. Nesse caso, não mais vemos o sofrimento como algo de que queremos fugir. Podemos fazê-lo cantar. Podemos musicar nossas lágrimas. E não existe melodia mais bela, mais comovente. O crente pode aprender por experiência algo que o filósofo Royce comenta nas seguintes palavras: existem males que só superamos quando os assimilamos, quando os recebemos no plano de nossa vida, quando lhes conferimos um determinado significado e os encaixamos em seu devido lugar no quadro geral. Quando as cordas do coração de uma pessoa são destendidas na cruz e os ventos da tribulação sopram nelas, ele se transforma numa verdadeira harpa eólica. Nesse instrumento ouve-se a própria música de Deus. Essa pessoa não suporta o sofrimento, ela o usa como instrumento de alegria. Quando falta chuva, formam-se desertos. Quando não revolvemos a terra com o arado ou o rastelo, não temos colheita. A alegria é uma planta muito sensível, precisa de chuva para crescer e florescer. Certa vez ouvi um velho lavrador contar aos que o ouviam que numa região nova e bem distante, assim que se ara a terra, vem a chuva. Tão logo cortam o solo e expõem ao solo o coração da terra, assim que abrem os sulcos profundos e começam a arar o chão, ele se torna macio, e então manda ao céu uma umidade tal que nunca se viu, quando ainda estava duro e seco.
Por isso, assim que as relhas do arado o percorrem, nuvens também correm no céu. Portanto, o solo lavrado, onde entra o sol, sempre recebe chuva. Será que o velho lavrador sabia o significado dessa verdade tão simples? Fazia ele ideia de que essa mensagem, uma realidade celestial, era algo que se entendia com o coração e nele se guardava? Naquele dia, por acaso, essa verdade caiu na minha alma, mas a alegria que me trouxe permanece até hoje. Quando penso que, nos desígnios de Deus, assim que se ara a terra, vem a chuva. Suportamos o inverno e a geada com fé e coragem. Depois teremos uma gloriosa primavera. Em troca da alegria, suportou a cruz, mas a cruz era o hino da alegria. Quando nós estamos neste mundo de dores, de aflições, de tribulações, de tormentas, de perdas, de traumas, não temos vacina que possa nos impedir que o sofrimento venha, que a dor, que os ladrões invisíveis tentem roubar o maior patrimônio da fé cristã: alegria. Mas onde está esse tesouro? Em Isaías capítulo 12, verso 3, o profeta fala de tirar da fonte da salvação água com alegria. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Água, biblicamente, é a palavra. Água é a única realidade física que biblicamente não tem nenhuma menção de sua origem, de sua criação. Não existe em nenhum lugar da Bíblia a afirmação de como a água apareceu. A Bíblia começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra se tornou sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja, e aí começa havendo, haja, haja, haja. Água é o termo bíblico da salvação. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus disse que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Água e palavra, limpeza, são muito ligadas. Vós tirareis com alegria água da fonte da salvação. A fonte da salvação é a palavra. Jesus, Ele é o verbo que se fez carne. E Ele é a razão da salvação. E Ele é a razão da alegria. Alegria, teologicamente falando, é o resultado do conhecimento da pessoa de Cristo e da sua obra suficiente, eficiente e eficaz, e nunca das circunstâncias. Por favor,
Alegria do ponto de vista teológico é o resultado do conhecimento da pessoa de Cristo, da sua obra. Eficiente, suficiente, eficiente e eficaz. Porque uma coisa pode ser suficiente, pode ser eficiente e pode não ser eficaz. Mas ele completa tudo. Um remédio pode ser eficiente para uma determinada doença, mas em razão da sua quantidade pode não ser eficaz. Mas Jesus, ele é suficiente, eficiente e eficaz. E a alegria nunca pode estar ligada às circunstâncias. Nunca. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele mostrou em cada capítulo, 1, 2, 3 e 4, que existem 4 ladrões que tentam roubar a alegria. No primeiro capítulo, o ladrão são as circunstâncias. De repente eu plantei lá minha fazenda, caiu uma chuva de pedra, acabou com a plantação, roubou minha alegria. Minha alegria estava numa plantação, quando veio uma circunstância, roubou a alegria. Aí eu fico triste. O segundo capítulo ele diz que o ladrão são as pessoas. Infelizmente, no mundo em que nós moramos, a gente tromba com pessoa a todo instante. Pessoas dentro de casa, pessoas fora de casa, pessoas na rua, tirando alegria, às vezes num volante, dirigindo do lado esquerdo, aqueles chamados filósofos esquerdistas, que dirigem do lado esquerdo com a velocidade da tartaruga. As duas pistas devem ser, o lado da direita, eu vou falar aqui para ajudar o Detran, o lado da direita deve ser dirigido por pessoas que andam mais lentamente, que estão contemplando, não se deve contemplar, mas que estão contemplando. Os países mais evoluídos não deixam nem outdoors nas estradas, para não distrair a atenção. Os países mais subdesenvolvidos enchem as estradas de outdoors. Na direita, viaja lento. À esquerda, para quem quer um pouco mais de rapidez, que não infringam a lei, mas que andam mais rapidamente. Mas tem uns seres dotados de capacidade de irritabilidade dos outros. São pessoas que vão determinadamente dirigindo pela esquerda, ali ao passo da tartaruga, principalmente velhos, mulheres de cabelo feito, não moças não, cabelos feitos, senhoras gostam de ir por aquele lado ali. Por favor, transmitam a ideia dos filósofos esquerdistas para irem para a direita. Então, isso às vezes pessoas irritam. Terceiro, coisas que a gente quer ter, coisas que a gente tem medo de perder. Nós temos medo de ficar sem coisas. Roubaram minha coisa, roubaram minha máquina. Hoje alguém deixou um telefone celular aqui, deve estar por aí guardado, de manhã. Vai pensar que roubaram. Perdi minhas coisas, quero ganhar coisas. Coisas são ladrões da alegria. E o quarto ladrão, a preocupação. Você ficar ansioso antes de atravessar a ponte. Então, circunstâncias, pessoas, coisas e preocupação roubam a alegria. E Paulo estava dizendo, não, esse patrimônio não pode estar sujeito a essas coisas. E nós precisamos verificar que a nossa alegria não depende. Como é que diz aí em Filipenses 4:4?
Ele até usa um imperativo categórico. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então a alegria não depende das circunstâncias. Ela jamais dependerá das condições favoráveis ou do humor jovial, mas unicamente da aceitação incondicional do pecador pelo seu Salvador. Quando você descobrir que você foi aceito incondicionalmente, eu fui aceito incondicionalmente por um Salvador, e que Ele jamais vai me abandonar, me rejeitar, isso vai produzir um estado de espírito. A alegria é o estado festivo do espírito humano diante do fato de ter sido o réu alforriado eternamente de sua condenação. Maria, no capítulo 1 de Lucas capítulo 1, versos 46, 47, nós não vamos ler todo o cântico dela, mas só o início do cântico de Maria, quando ela está consciente que estava sendo um veículo, um vaso, trazendo no seu ventre o Salvador. Ela faz este cântico maravilhoso. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Você presta atenção à utilização da palavra alma e a palavra espírito. Alma e espírito não são a mesma coisa. Biblicamente falando, eu estou falando biblicamente falando, há uma diferença. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que separa a alma do espírito. E ela está dizendo aqui: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Alegrou em Deus, meu Salvador. A fonte da alegria era o seu Salvador. Maria estava dizendo que o ente que ela trazia, fruto da graça de Deus, era o seu Salvador. Maria não era sem pecado. Ela não foi concebida sem pecado. Ela era uma pecadora que Deus usou como mulher e usou como virgem. Porque do fruto da mulher, da semente da mulher, iria nascer aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. E ela então se alegra no seu Salvador, em Deus, meu Salvador. A grande alegria dela, e que deve ser a nossa grande alegria, é um imperativo categórico daquele que foi alcançado pela graça e transportado do império das trevas para o reino do amor sem medida. Alegria é festa, é celebração. Somos atribulados, estamos passando por tristeza, mas sempre alegres. Como isto? No nosso corpo temos dores, na nossa alma podemos ter enfermidades, mas o nosso espírito firme, por causa do nosso Salvador, se alegra. E essa alegria de dentro produz um estado de confiança, de bom ânimo, mesmo sabendo que no mundo tereis aflições, tribulações, problemas. Tende esse ânimo, esse bom ânimo, em consequência
da obra de Cristo. Então, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Quando eu olho para Deus, quando eu olho para Ele, eu encontro salvação em mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E a palavra salvo e a palavra são, saudável, tem a mesma origem. Eu encontro saúde olhando para Ele. Ele não me decepciona, e Ele não me desengana, Ele não me despreza, Ele não desiste de mim. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Quando eu olho para Ele, então eu tenho onde tirar alegria. Mas tem um segundo aspecto, quando eu olho para você e vejo que a minha missão é servi-lo. Você faz parte do plano de Deus. A minha pregação hoje, aqui, tem um grande motivo de alegria. Alegrar com os que se alegram. Alegrar com o reino dos céus, porque quando um pecador é salvo, no céu há festa. Os anjos se alegram. Quando uma pessoa é liberta de uma acusação, de um trauma, de uma opressão demoníaca, é festa, é alegria. A minha esposa estava se referindo a um gesto, quando ontem eu me dirigi a uma pessoa e disse: "Oh, meu amor", e dei um beijo, e os olhos daquela pessoa se encheram de lágrima, e disse: "Como foi bom vocês terem esse tratamento, esse cuidado com as pessoas que nós somos carentes. Um toque, a sua alegria é motivo da minha alegria. Eu tenho um Salvador que se interessa por mim e por você." E então, quando ele diz, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, com toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças a Deus Pai que vos fez idôneos, com alegria fazendo as coisas, com alegria servindo a Deus. Sabemos o que o Salmo 100, verso 2 diz, né? Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Eu às vezes me sinto um palhaço quando eu venho à frente, e o Bill também fica aqui, a gente chamando a atenção: "Meu irmão, vamos cantar com alegria." A gente fica parecendo palhaço, né, Bill? Vamos cantar com entusiasmo. Mas povo de Deus, não é por motivação humana, é por saber que eu fui alcançado por um Deus gracioso que se interessa por mim, que sou o maior de todos os pecadores. É a gratidão deste ato de amor eterno que me faz alegre. Não precisava dizer: "Meus irmãos, vamos cantar com alegria." Isso seria um pleonasmo inadmissível. Isso seria um absurdo. Deus veio buscar pecadores. É motivo de alegria servir ao Senhor com alegria, orar com alegria. Como é que eu estou orando? Tem uns nomes aqui que eu vou ter que citar. Eu vou orar por desencargo de consciência. Veja como diz Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. 4.
fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Lembre-se de uma coisa. O que Paulo recebeu assim de marcante na cidade de Filipos? O quê? Diga. Uma surra. Para onde levaram ele depois daquela surra? Para onde? A prisão. Como é que puseram ele na prisão? Como foi? Com os pés no tronco, lá na masmorra. E como é que ele estava lá dentro da prisão, com o pé nos troncos, com as costas lanhadas? Alguém disse que naquele dia ele levou 5 quarentenas de chicotadas menos uma. 5 quarentenas menos uma são 195 chibatadas. Porque o carrasco, com dó do pobre sofredor, fazia a subtração de uma. Em vez de dar 40 chibatadas, dava 39. Assim aliviava a dor do sujeito. Isso era o benefício do carrasco. Então ele diz que Deus recebeu 5 chibatadas, 5 quarentenas. 5 vezes 4, 20, menos uma, 195. Alguém disse que foi naquele dia que ele recebeu essas chicotadas. Que fosse naquele outro, ele recebeu fustigação com varas. O fato é que as costas dele estavam lanhadas. E ele estava com os pés nos troncos, no tronco. E ele estava nu na masmorra. A masmorra era uma espécie de porão frio, onde não entrava luz. Mas ele estava ali, incrível, incrível. Ele estava ali cantando e louvando a Deus. E isso não pode ser humano. Isso ninguém me diga, a não ser que ele fosse sádico. Aquele homem estava lá cantando louvores a Deus, à meia-noite. E tanto é que o negócio era fora do comum, que os outros presos estavam ouvindo. Isso não é hora de preso estar ouvindo o outro cantar à meia-noite. Como é que esses homens estão cantando? Os outros estavam pensando. Depois de uma surra dessa, está preso aí e está cantando. O que era isto? É que ele tinha um Salvador, que a leve e momentânea tribulação desse tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Então esse homem sabia alguma coisa do que é alegria. Ter a visão de Deus, a visão dele, ter a visão do outro, e ter a visão da nossa missão neste mundo. Isso não é... Eu já tive os momentos mais pesados. O que eu vou fazer é por dever. Não é por dever, não é por dever. Tem dever na história? Tem, mas não é dever. É mais do que prazer, é o amor que está envolvido nisto. Isso dá uma alegria. Quando a gente vê uma pessoa falar de si própria, contar das suas histórias, seus feitos, eu fico triste de ver a preocupação com o umbigo dela. O que fala, fala de si, das suas coisas. Meu Deus, isso é muito pequeno. Eu tenho uma glória maravilhosa de Cristo. Para que Ele me salvou? Para proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas eu tenho dor, às vezes é no pé, depois dos 60, essa idade do condor, a perna enfraquece, os glúteos pesam, tem dor aqui no coração, a pressão sobe.
Aí nós vamos começar a falar, como é que vai você? Vou indo. Como Deus quer. Ele quer que a gente ande com alegria. Que a gente ande e que ore com alegria por aqueles que estão. Vamos orar. Pastor, eu queria que o senhor orasse. Vamos orar agora. Mas eu não estou com tempo não, o senhor ora. Vai ser besta lá adiante, rapaz. Você quer botar nas minhas costas, você não quer ter a alegria de fazer a oração? Não, eu estou com pressa. Então vai para lá com a sua coisa. Você não tem interesse, coisa nenhuma nesse assunto. Eu quero desencargo de consciência, passar para frente o bastão e deixar com você, que você que ore. Não, meu irmão, a oração é motivo de alegria. Paulo dizendo, todas as vezes que eu me lembro de vocês, as lembranças não eram todas agradáveis, não. Eu me lembro com alegria, eu oro com alegria, dando graças a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7... 2 Coríntios 9, 7, nós temos aqui uma das coisas tremendas. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Essa questão é uma questão interessante. Não se pode servir a Deus e a mamon. A Deus e as riquezas. Deus não precisa de dinheiro. Deus nunca criou dinheiro. O dinheiro é uma invenção do homem. As riquezas ajuntadas aqui por nós, fomos nós que criamos essas coisas. Deus não precisa de dinheiro. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Pertence a Ele, tudo é dele. Ninguém é dono de nada, nós somos apenas passageiros por aqui, por este mundo, e que às vezes nos tornamos mordomos de algumas coisas. E nessa mordomia, quem precisa aprender a lidar com dinheiro somos nós. Então ele deixou alguma coisa aí chamada contribuição, dízimos, ofertas, essas coisas, não foi porque ele precisa disto. Quando Deus quis, uma vez sustentar um profeta que estava passando uma crise, ele usou corvos para trazer carne para o profeta. Quando ele precisou sustentar aquele profeta outra vez, que estava passando por outra dificuldade, ele usou uma viúva pobre, que a única coisa que tinha era uma mão cheia de farinha e um pouquinho de azeite, que dava para fazer um pão para ela e para o seu filho, e iam morrer. E Deus então usa a lógica inversa da nossa e faz o profeta dizer, dá primeiro, faz um pão primeiro para mim, depois faz para você. Porque o reino de Deus é primeiro ele. E a mulher fez e o negócio deu para muito tempo, não acabava. Agora, quando ele diz assim, quando você for contribuir, por favor, contribua com alegria. Outro dia alguém chegou para mim e disse, pastor, quanto é o dízimo? Digo, como é a história? Quanto é o dízimo? O dízimo de quê? O dízimo que se deve dar. Dízimo é dízimo, mas quanto é o dízimo? Dízimo. Quanto é dízimo? É 10%. Mas não é muito, não? Eu digo, o governo Leão leva 27%. É muito. Dai a César o que é de César. O Leão faz uma coisa engraçada. O que nós pagamos de imposto nesse país, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, terminou agora. Tudo que você ganhou até hoje foi para pagar os impostos. Daqui para frente é que você vai ganhar dinheiro para você. Até agora, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, são os impostos que nós pagamos. Você vê que o bicho é guloso. Mas Deus não precisa de dinheiro, nem quer dinheiro de ninguém. Você que precisa lidar e aprender a lidar com o dinheiro. Ele diz assim, cada um contribua
estiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, constrangimento, porque Deus ama quem dá alegria. Contribuir deve ser motivo de alegria. Se não for alegria, fica com o dinheiro, vá lá para onde você quiser, gaste ele o melhor possível, depois veja as consequências. Hebreus capítulo 10, verso 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Ele está dizendo aqui para os crentes hebreus: porque não somente compadecestes dos encarcerados, daqueles que estão com necessidades, como também aceitastes, o que para mim não é, o problema que pega é assim, com alegria, é aceitar até que eu aceito, mas aceitar com alegria o quê? O espólio dos vossos bens. Chegaram lá e apanharam, carregaram o que era meu, e eu ainda vou celebrar? Isso tem que ter um milagre. Isso tem que ser mais ou menos como aquele Horácios do hino 398 do cantor cristão: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz eu já sou com Jesus. O que foi que aconteceu com aquele homem? Ele era um advogado de sucesso em Chicago, quando pegou fogo em 1890 e não sei o que, pegou fogo lá na cidade de Chicago, quase que acabou tudo. O escritório dele, com todos os documentos, com tudo, com dinheiro, e banco e tal, queimou, pegou fogo. Sobrou algum dinheiro lá, ele botou a mulher e as 2 filhas para ir num navio para a Irlanda. Na entrada do Canal da Mancha veio uma tempestade, navio para o fundo do mar, as 2 filhas morrem. O homem entra num navio, vai para a Irlanda e compõe esse hino. Isso não é uma coisa de brincadeira. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, perdeu tudo. Tu me fazes saber agora uma coisa, que eu sou feliz em Jesus. Embora me ataque o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de provações, que eu sou feliz com Jesus. Isso é milagre. Isso aqui é a botija da viúva que não seca, mas não de farinha, mas de alegria. De onde vem essa alegria? É que uma sepultura ficou vazia. Aquele que morreu ressuscitou, e Ele é vivo, e Ele intercede por nós. As nuvens negras e a dor em mim, eu não compreendo, não sei seu fim. Há muitas coisas a esclarecer, mas sei que um dia hei de saber. E nós falaremos de um porvir de amor, e conversaremos eu e o Senhor. E 1000 perguntas vou lhe fazer, mas eu tenho certeza de uma coisa, que todas as coisas cooperaram para o meu bem. E quando ele diz aqui, aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Alguém me outro dia disse: pastor, eu não diria o que o senhor disse lá na igreja. O que foi que eu disse? O senhor pode perder mulher, filhos, pode perder a igreja, pode perder tudo, mas não pode perder o seu Salvador. Eu não diria um negócio desse. Eu digo: eu não tenho medo do meu Salvador, dele ser vingativo.
Mas o fato é este: eu não tenho, é um grande patrimônio que Deus me deu, mas se eu perdê-los, tenho ainda o maior recurso. Agora, se eu perdê-lo, ainda que eu tenha tudo, minha alegria é condicional, é circunstancial. Como foi que Johann Sebastian Bach compôs aquele hino? Jesus, a alegria dos homens. Jesus é a alegria dos homens. Queridos meus, Romanos 12, 8, já estou aqui no finalzinho de hoje. Romanos 12, 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Ele está falando dos dons espirituais. Então ele está dizendo como deve ser feita a aplicação desses dons espirituais. Leia um pouquinho o verso 7, Renan, por favor. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Aí já entra. Então ele vai mostrando como é que deve ser feito. Assim, 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 assim. E o que exerce misericórdia? O que é misericórdia? O que é misericórdia? Veja bem, vou contar mais uma vez. E aí Napoleão Bonaparte recebe uma madame, uma senhora, que era mãe de um soldado, arrimo de família. O filho dela tinha dormido no posto de vigia. A lei marcial dizia que quem dormia, guilhotina nele, era morto. O rapaz foi julgado, sentenciado para ser morto. A mãe tenta de todos os modos se aproximar de Napoleão Bonaparte para pedir ao Napoleão que intercedesse em favor do filho dela. Até que ela não conseguia, um dia ela ficou numa porta, quando ele saiu, eu pego ele. E mulher, mãe, quando está nesse negócio, você pode saber que elas vão em cima. Quando Napoleão saiu, ela grudou nele e disse: imperador, meu filho, por misericórdia, salva a vida do meu filho. Napoleão procurou saber o que era ali e disse: o seu filho não merece misericórdia, minha madame. E ela virou-se para ele e disse: se merecesse, não seria misericórdia, imperador. Se merecesse, não seria misericórdia. Aí Napoleão disse: é o que Cristo fez por mim. Eu não mereço. E quando ele diz assim: o que exerce misericórdia, isto é, aquele que olha para o falido, o fracassado, o que merece a punição do inferno, aquele que não merece a mínima atenção, faça-o com alegria. Agora você entende. Cristo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, porque ele exerceu misericórdia. A vida cristã não são atos vazios, não são rituais, não são protocolos. Isto faz parte também. A vida cristã é uma celebração de uma salvação eterna, com alegria, dando graças a Deus por tudo. Se Deus me permitir, me conceder o privilégio de continuar, nós vamos tratar de dar graças, porque nós temos um povo tão murmurento, igual a mim, um povo que sabe viver como
como sapo, coachando. Daqui a pouco, quando sair ali, já vai começar a sapaiada. O brejo vai ficar cheio de coachentos. Hoje, no primeiro culto, eu perguntei assim: quantos aqui oraram pelo presidente da República? Fala a verdade. Quando falei, ora pelos filhos, para a salvação do filho, aí eu fui mão levantando. E pelo presidente da República? E quantos criticam? Aí eu digo, levanta a mão. Levanta a mão, que eu também estou nesse grupo. Que Deus nos dê a graça da celebração. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.